eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, uma alegria estar aqui pela primeira vez na comunidade, podendo presidir a Eucaristia, ainda mais uma data tão especial, neste domingo em que celebramos a solenidade dos grandes apóstolos, colunas da Igreja, São Pedro e São Paulo. Aqui na comunidade Imaculado Coração de Maria, pelo que comentou comigo o Padre Alexandre, próximo ano já vão celebrar 70 anos, não é isso? De caminhada na comunidade. Então fazemos a memória dos irmãos e irmãs que muito se empenharam, muito se dedicaram aqui na construção da comunidade. O Padre Alexandre estava comentando comigo o crescimento também nos arredores de muitos prédios, condomínios, ou seja, tem muita tarefa a comunidade aqui de levar a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, as pessoas que estão chegando no bairro, na região, conhecer aqui a igreja, a comunidade, participar, porque é importante a gente valorizar esses momentos de encontro, participação na nossa igreja. É claro que a gente sabe muito bem que na história da nossa igreja não existia ainda esses templos construídos, eram as casas onde acontecia a evangelização e a missão. De uma certa forma ainda fazemos isso, vamos às casas, visitando, partilhando a palavra, círculos bíblicos, encontros, mas também esse espaço é um lugar adequado para que a gente possa nos congregar como irmãos e irmãs. Graças a Deus, em nosso Brasil, nossa região, existe a liberdade religiosa, que significa a possibilidade da gente expressar a nossa fé livremente, sem ter nenhum cerceamento de nossa liberdade. Que continue assim, nosso Brasil, porque a gente vê em outros lugares problema da perseguição das nossas igrejas, países ditatoriais, qualquer seja a cor ideológica, sempre a perseguição à igreja é grande, perseguição aos bispos, pastores, padres,
os fiéis. Nós, graças a Deus, temos a liberdade religiosa, de modo que nós católicos nos reunimos, expressamos nossa fé com nossas procissões, nossos encontros. Os irmãos e irmãs de outras religiões também podem fazer o mesmo. Então vamos caminhando assim, rezando, pedindo a Deus força, coragem, para que, inseridos no mundo, contribuamos com a nossa fé, nosso compromisso com o Evangelho, sal da terra e luz do mundo. Hoje, então, celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. E, logo de início, nos vem à mente essa resposta de Jesus a Pedro, quando questiona Pedro, aos apóstolos, melhor dizendo, a pergunta é: quem sou eu para vocês? Havia muitos comentários sobre Jesus, como um grande profeta, é o Messias esperado. Foi essa a resposta de Pedro: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele respondeu bem, tanto é que Jesus disse para ele: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Reparem bem que Jesus fala minha igreja, e não minhas igrejas. Ele quer uma igreja unida, cada batizado, cada discípulo e discípula do Senhor, não um grupo de igrejas independentes. Um trabalho muito grande agora pela unidade. Após o Concílio Vaticano II, esse tema se destacou. Se reunir, os cristãos, os que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, para que possamos cada vez mais caminhar. Não vamos chegar de uma hora para outra a uma união efetiva. A união efetiva é um só batismo, uma só fé, sob o pastoreio do sucessor de Pedro, Papa, hoje o Papa Francisco, os pastores legítimos. Não é assim de uma hora para outra, porque foram séculos de muito distanciamento, muita divisão entre os cristãos. E devemos nos penitenciar porque que isso aconteceu. Claro que são questões do passado, que nós hoje herdamos, mas aconteceu. E hoje também nós precisamos cuidar da unidade, como nos pede João: Pai, que todos sejam um, peço por eles. Jesus, antes de ser entregue, ser torturado, morrer na cruz e ressuscitar, ele pede por nós, pela unidade. E aí entra o tema do exercício da autoridade que Jesus confere a Pedro, no primado por 3 vezes. Em João, depois que Jesus ressuscita, da dura prova da cruz, quando Pedro renega Jesus 3 vezes, recordemos isso, quando, num impulso, Pedro diz para Jesus: darei a minha vida por ti. Jesus fala com ele: dará a sua vida por mim? Em verdade, renegará, antes que o galo cante 3 vezes, me renegará. E Pedro experimenta esse momento difícil do acovardamento, do medo, do receio, como nós passamos às vezes também. Mas Jesus confia no amor, acredita que o amor de Pedro vai transformar a vida dele, vai crescer, vai sair de um amor de meramente interesse, de um amor de entrega. Então, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Então, confirma Pedro nessa missão. Então, modo que Jesus sabe de nossa realidade frágil, mesmo assim, ele escolhe aqueles que ele quiser. Nem sempre aqueles que consideramos: será que Jesus, nas escolhas dele, ele não está muito bem, ele não deveria ter mais cuidado com as escolhas dele? Olha, é a liberdade divina que escolhe instrumentos frágeis. Até hoje, nós aqui, pastores, Padre Alexandre, eu, somos seres humanos frágeis, né? Nossa limitação, tirado do meio do povo, para servir a comunidade de fé. Por isso, contamos muito com o apoio às orações de vocês. Mas é essa autoridade que nos confia o Senhor, uma autoridade no serviço, a mística, e a gente, entre autoridade e serviço,
que nós somos chamados a exercer. Papel, então, de Pedro na igreja ser esse porta-voz claro da mensagem de Jesus para o mundo. Alguns até chegam a dizer que a missão de Pedro terminou quando ele morreu, mas a igreja continua. Então Jesus diz: tu és Pedro, sobre essa pedra vou edificar a minha igreja. Então subentende que enquanto a vida continuar, a existência terrena, a igreja peregrina, o ministério de Pedro continua na história. E temos, justamente, a igreja guardou a memória de Pedro e seus sucessores. Pedro, Lino, Cleto, Anacleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, assim vai. Até os dias atuais, está lá. Quem tiver a oportunidade de ir na Basílica de São Paulo, fora dos muros, que é uma basílica enorme, uma igreja, construção belíssima, lá tem as pinturas dos papas desde Pedro até Francisco. Tem até umas histórias aí que a gente não deve levar em consideração, que conforme faltar os espaços para a pintura dos papas, o último que não tiver mais onde pintar, o mundo vai acabar. Umas ideias meio amalucadas que surgem por aí. Aí teve um tempo atrás, quando acho que o Bento XVI foi eleito Papa e ele renunciou, voltou esse assunto. E só está faltando mais 2, só vai ter mais 2 papas na história. E aí eu tive a oportunidade lá, fui contar, deixa eu ver quantas tem ainda. E tem bastante ainda para pintar ainda o rosto de Papa. Muitos papas ainda. Claro que é a vontade divina, do Senhor, ninguém sabe quando será só o Pai. O próprio Jesus, ele não quis revelar, ele diz só está reservado ao Pai, quanto ao final dos tempos. Então, não fiquemos preocupados com isso. Vivamos a cada dia como fosse único, no sentido de nosso compromisso com o Evangelho, com o reino de Deus, com a palavra de Deus. Então, temos essa segurança, nós católicos temos essa riqueza. Pedro como rocha, fundamento da igreja, que continua cumprindo essa missão, serviço de confirmar os irmãos na fé. E aí é meio impensável dizer assim, só o tempo que Pedro ficou exercendo esse ministério acabou, e aí não tem mais a missão dele. Não, o papel de Pedro se prolonga nos seus sucessores. Morrendo como bispo de Roma, ele morreu em Roma, crucificado de cabeça para baixo, que ele dizia: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Vejam que coragem, pela ação do Espírito Santo transformando a vida de Pedro, tornou o grande apóstolo e evangelizador. Se prolonga, como ele morreu em Roma, da liderança daquela comunidade religiosa, hoje entendemos que ali o sucessor de Pedro é o bispo de Roma. Bom lembrar que o Papa é um bispo, como eu, só que tem a missão, como sucessor de Pedro, nos confirmar na fé até os bispos, em comunhão com ele, estamos unidos a ele. Não é porque eu gosto mais de um Papa, aquele jeito do Papa anterior, então eu só vou seguir. Não me representa o Papa tal. Isso não é católico. O católico não tem essa história de achar que a igreja é do Papa. Inclusive, eu nem gosto desse tipo de comentário. A igreja de Francisco, a igreja de Bento, a igreja de João Paulo II. Papa tem igreja? Não. A igreja é de Jesus. Então, o Papa Francisco está exercendo o seu magistério ordinário, respeitamos, acolhemos, refletimos o que ele nos tem a dizer, outro virá. E ele também, inspirado pelo Espírito Santo, também apresentará algumas orientações, encaminhamentos, que vamos trabalhando pela unidade. Igual também na comunidade paroquial, Vem um padre, a gente fica amigo, gosta, que bom, trabalha, se dedica. Depois ele é chamado pela igreja para outra missão. E aí tem alguns leigos que ficam assim: meu Deus, acabou a minha vida religiosa, como se dependesse do padre. O padre é um instrumento, o bispo de Deus na vida das comunidades. Depois ele cumpre a sua missão, outros virão.
outros virão. A amizade continua, é bonito a gente ver a comunidade rezar pelo padre que passou, e agora acolhe o novo, com o seu jeito, cada um tem seu jeito de ser, mas a essência continua na mesma mensagem do Evangelho que deve ser anunciada. Quem acha que sua vida depende, sua salvação, depende do Papa X ou Y, do bispo tal, na época do tal bispo. Eu sei que a gente tem esses saudosismos, não é? Mas tomar cuidado com isso. Depende agora desse, se sair. Não, a sua fé, quem deu a vida por ti foi Jesus, por nós. Ele é que nos salva, é o Espírito Santo que converte. Nós somos instrumentos de Deus nessa missão, nessa evangelização. É bom sempre recordar a maturidade espiritual, entender a dinâmica, os processos que existem na vida da igreja. Uns plantam, outros colhem, outros semeiam. Assim é a vida da igreja. Lideranças passam, quase 70 anos a comunidade aqui. Quantas lideranças já passaram aqui, deram sua contribuição, ajudaram. Outros virão dar oportunidade para os mais jovens de continuar a obra do Evangelho. Uma igreja madura, uma comunidade amadurecida, sabe valorizar os que chegam, valoriza os que se doaram, a memória viva da comunidade, mas também não fica pegada, presa a essas questões. Outros vêm trazendo contribuições e ajudando na caminhada de fé. Então, se prolonga o papel de Pedro nos seus sucessores. E lembrando que a igreja não é uma sociedade, cada um pensando por si, mas uma comunidade dos que se unem a Pedro para proclamar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O ministério de Pedro, portanto, é um ministério a favor para construir, para manter a unidade da igreja, um dom muito precioso. Às vezes nós católicos nos esquecemos disso, dessa grande riqueza. Outras igrejas cristãs não têm essa presença, né, do sucessor de Pedro a nos confirmar na fé. Um ministério muito importante. É uma referência que nos ajuda, nos orienta. Agora, tomar cuidado, como eu já falei, com um certo tipo de devoção ao Papa que não é católico, é mais interesse pessoal do que amor à igreja. Aquilo que eu mencionei, né? Esse Papa não me representa, o outro sim, na época do Papa tal que era melhor, não sei. Isso não é católico. É mais interesse pessoal. A igreja não vive de gosto pessoal, mas de compromisso com a unidade. Cada Papa tem seu estilo, é normal, tem seu gosto, seu jeito de ser, como na paróquia tem, né? Os padres que passam, os bispos. Aqui estamos numa igreja diocesana centenária, eu sou o 8º bispo diocesano, outros virão, segundo a dinâmica da igreja, faz parte. Então, vamos valorizar a memória de cada bispo que passou. Hoje, inclusive esse ano, vamos recordar o centenário de nascimento de Dom Valdir, ficou mais de 30 anos aqui, que bom, uma bênção, uma alegria celebrar, mas ele passou. É o tempo dele, ele serviu a comunidade, lembramos com carinho, recordamos, e agora sou eu, o bispo diocesano, com minhas fragilidades, jeito de ser, tímido que sou, mas a gente vai caminhando com a graça de Deus, né? Cumprindo a nossa missão. Isso não é ser católico, apegar a pessoas. Amar as pessoas, sim. Amizade, proximidade, sim. Apego que vai depender da nossa salvação, não. Cada tempo na vida da igreja tem sua dinâmica própria. Insisto, amemos e respeitemos o Papa atual. Respeitemos e rezemos pelo bispo, pelo padre que está servindo. Fácil você gostar de um padre que está na rede social, na mídia, falando, tem um certo carisma, um dom da palavra, é animado, canta bonito. Fácil, né, gostar. Agora, você tem que amar e respeitar o padre que está ali no dia a dia, batalhando com você. É aquele que vai atender
sua confissão, que quando você precisa de um ente querido que está doente, é Ele que vai lá dar unção, Ele que vai estar junto com você no momento do luto, próximo, num velório, né? Então a gente às vezes não valoriza as pessoas que estão próximas, igual família, né? A gente acha que a família do outro é sempre melhor e não valoriza a nossa família, aquelas que estão ao nosso lado, que a gente conhece mais os defeitos do que as qualidades, e às vezes esquece até das qualidades, mas é fácil ver a qualidade do outro, de que você não convive, que você não convive, que pessoa maravilhosa, que família, tem suas lutas, seus desafios, problemas a enfrentar. Aí depois que vai embora o padre, nossa, ele era tão bom, aí isso não adianta, né? Já passou, fica a melhor pessoa do mundo depois que vai embora, depois quando morre também. Valorize e ame no momento que você está ali com ele, não perca a oportunidade de dizer eu te amo, quero bem, esposo, a esposa, os filhos com os pais com os filhos. Isso não quer dizer que você está renegando, você está fechando os olhos para os defeitos que todos nós temos, mas valorizar também, porque há as qualidades. A amizade, a proximidade não camufla o reconhecimento da realidade do outro, com seus defeitos e qualidades, como as pessoas veem em nós. Há um desequilíbrio afetivo emocional quando a gente dá uma ênfase e não olha, não enxerga o outro com sua realidade frágil. Aí vem a decepção, vem depois uma série de coisas de você, porque você não quer enxergar, ou então quando você destaca somente os defeitos do outro e não quer enxergar com suas qualidades. Nós temos que ter um equilíbrio nesse aspecto. Ser católico, por exemplo, em relação ao Papa, ao Bispo, ao Padre, é realmente ver o bem da Igreja, trabalhar pela comunhão, saber que cada um que passa tem suas qualidades e limites, como nós temos, e vamos caminhando unidos, nos apoiando mutuamente. Volto a dizer, Jesus quer uma igreja unida, uma igreja que realmente siga a palavra, a mensagem dele, uma igreja que se identifica com Jesus, católicos que buscam sempre mais progredir na comunhão, na unidade. Possamos, com a intercessão de São Pedro e São Paulo, grandes apóstolos, caminhar nessa busca incessante de união, fraternidade e serviço ao reino. Amém.